Eu vou explicar como é que são as técnicas, né? Qual a intenção delas e como é que surgiram. Na verdade, foram vários cursos que eu fiz de hipnose, de programação neurolinguística, algumas técnicas que eu aperfeiçoei e outras que eu até mesmo criei, né? Vendo realmente o que o paciente precisa. Porque como eu recebo aqui no consultório, principalmente muitos pacientes com depressão, transtornos de ansiedade. Então, assim, as técnicas elas foram muito feitas sob medida para cada paciente. Só que eu vou dar um script da técnica e você vai aperfeiçoar para o seu paciente, né? Colocando ele para ver daquela forma com as crenças dele, né? E com as crenças que você quer que ele tenha a partir do momento que você está colocando crenças mais positivas na mente dele. Então, assim, eu vou dar só assim, o script, né? A técnica como ela é. E vocês vão adequar para o paciente de vocês. Mas são várias técnicas. Por exemplo, eu geralmente começo a tratar o paciente, né? No primeiro dia, eu ensino ele a ir para um lugar seguro. O que é isso? Eu crio no paciente um lugar dele para ele ter conforto, segurança, um lugar onde ele se sente em paz. Porque vários momentos em que eu vou aplicar alguma técnica, eu peço para o paciente, em estado de hipnose, voltar para esse lugar dele de conforto, de segurança, que geralmente é na natureza. Mas isso você vai perguntar ao paciente no primeiro dia, né? Naquilo que a gente chama no pré-talk, onde você conversa com o paciente. Então, você vai dizer, você gosta de ir na natureza, né? Tem algum problema você estar na natureza? Se não, no primeiro dia, quando eu encontro, né? A primeira consulta com o paciente, eu tenho essa conversa, procuro entender um pouquinho as crenças dele e depois, no final da consulta, eu já faço uma hipnose, onde eu ensino ele a ir para esse lugar de segurança, esse lugar de conforto. E nesse lugar de segurança e conforto, né, eu vou acionar toda a parte dele de sentidos. Então, mesmo com os olhos fechados, eu vou pedir para ele enxergar esse lugar, né? Com os olhos da mente. Nós, hipnoterapeutas, temos uma voz que é usada, uma voz especial, né? Uma voz que tem que ser mais suave, branda, em alguns momentos de comando, né? Porque você vai sugestionar aquelas novas crenças para o paciente. Então, ele tem que estar o quê? Né? Aberto a isso. Então, você tem que ter uma voz de comando mais suave, tranquila, né? A gente chama de uma voz hipnótica. Então, assim, você vai levar o paciente a entrar, né, nesse lugar de conforto e segurança que ele vai escolher onde é. Né? Então, assim, na primeira consulta eu já crio esse lugar para ele e aí eu vou desenvolvendo, dependendo do que o paciente precisa, nas próximas consultas, essas técnicas, que são as técnicas que eu vou ensinar agora para vocês. São técnicas, por exemplo, né? A técnica da linha que eu fiz da vida reprogramada, técnica do ano novo, né? Que é uma técnica que eu faço geralmente para o paciente quando ele está começando alguma coisa nova na vida, ou realmente no início de um ano, né? Técnica da criança interior, onde o paciente ele se conecta com a sua criança interior e ele leva para a sua criança. Por que isso? Porque é na fase da infância que são construídas as crenças do paciente. Hoje a neurociência diz que dos 2 aos 12 anos, todo paciente, toda pessoa, né, todo ser humano, constrói suas crenças. E quais são essas crenças construídas nessa idade? Crenças sobre o mundo, sobre você mesmo e crenças sobre as outras pessoas. Então, é nessa idade dos 12 aos 12 anos que o paciente, nós, né, seres humanos, começamos a criar essas crenças. Por quê? Principalmente dos 5 aos 8, porque é a fase que nós saímos do mundo imaginário e entramos para o concreto. Então, é nessa fase, né, que as pessoas começam a formar essas crenças. Então, todos os problemas que nós apresentamos hoje na vida adulta começaram lá na infância. Todos os problemas. Fobias, depressões, ansiedades, pensamentos disfuncionais começaram lá na infância. Por isso, geralmente, na segunda consulta, eu faço a técnica da criança interior, que é a próxima que eu vou ensinar, né? Eu sempre começo com ela antes do tratamento. Por quê? Porque é onde eu vou levar o meu paciente a se conectar com essa criança. E ele vai levar essa criança o quê? Autoestima, né? Vai levar segurança, vai dizer para essa criança o quanto ela é especial,
o quanto ela é inteligente, o quanto ela é bonita, o quanto ela é perfeita, que ela, na verdade, não precisa, né, fazer tudo do jeito que as pessoas querem. Ela já é perfeita sendo do jeito que ela é. Então, a gente faz com que o paciente perceba que ele já tem todos os recursos para uma vida maravilhosa. Ele tem esses recursos desde a infância. Então, a gente cria essa conexão do paciente com a criança dele mais saudável. E aí ele vai começar a se comportar diferente no dia a dia, né? Porque como as crianças se formam na infância, se nós tivermos uma infância em que o paciente teve muitos traumas, né? Situações de abandono, realmente de baixa estima, situações em que ele se sentiu mal porque tinha uma comparação, ele não era igual ao outro amigo, ou porque ele via que era tratado diferente. Ele começa a criar realmente essas crenças de quê? De inferioridade, de insegurança, de medo. E quando nós voltamos lá, né, nele criança, e dizemos para essa criança que não, que ele é perfeito do jeito que ele é, que, né, ele é inteligente sim, ele é bonito sim, ele tem todos os recursos que ele precisa para fazer a vida dele do jeito que ele quer, ele melhora no seu dia a dia, né? Quando nós trazemos esse paciente de volta, ele já volta de outra forma, né? Claro que não é instantâneo, mas ele começa a apresentar no seu dia a dia mudanças de pensamento, de comportamento, em que ele começa a se colocar de outra forma, que ele já se vê de outra forma. Então, essa técnica da criança interior, ela é muito importante. E ela é o início de tudo, que é onde nós vamos fazer essa conexão do paciente com a criança dele mais saudável.